O livro escondido da medicina chinesa. O códice ancestral da cura natural. Introdução. A biblioteca que escuta o corpo. Dizem que em algum lugar, no coração de uma montanha silenciosa da antiga Ásia, existe uma biblioteca que não guarda livros comuns. Seus manuscritos não são feitos de papel, mas de energia. Cada um deles pulsa como se tivesse um coração próprio, vibrando em silêncio, aguardando o momento exato em que seriam despertados por alguém pronto para lembrar. Lembrar da verdade que sempre esteve no corpo. Esse é um desses livros. Ele não foi escrito com tinta, mas com sabedoria milenar transmitida por curandeiros, monges e mestres invisíveis. Um códice oculto que atravessou gerações, selado por véus do tempo, contendo os segredos de uma medicina que vê o ser humano como um todo: corpo, mente, emoção, espírito e natureza. Se ele chegou até você, não é por acaso. Este é um convite para silenciar o barulho de fora, escutar os sussurros do seu próprio corpo e sentir o fluxo da vida, onde antes só havia cansaço, dor ou confusão. Aqui, cada palavra é um toque de cura, cada capítulo, um portal para dentro. Respire fundo, relaxe os ombros, solte o maxilar, deixe que sua energia vital, seu Qi, desperte suavemente. Porque este não é um livro para ler, é um livro para sentir. Capítulo 1. O corpo como templo dos elementos. Imagine por um instante que o seu corpo não é apenas uma estrutura de carne, ossos e sangue, mas sim um templo vivo, construído pelos próprios elementos da natureza. Um santuário onde moram 5 guardiões sagrados, os seus órgãos vitais, cada um conectado a uma energia primordial que existe desde antes do tempo. Essa é a visão da medicina chinesa. O corpo como um universo completo, onde nada está isolado e cada parte conversa silenciosamente com o todo. O coração carrega o fogo, o fígado abriga a madeira, os rins guardam a água. Os pulmões dançam com o metal e o baço repousa sobre a terra. Esses elementos não estão apenas na natureza lá fora, eles vivem dentro de você. A medicina ocidental costuma ver o corpo como uma máquina, onde cada peça cumpre uma função específica. Mas a medicina chinesa o enxerga como uma dança, como um sistema orgânico e inteligente, onde cada órgão é movido por energia, emoção e espírito. Nada é separado, nada é aleatório. Quando você sente raiva, o seu fígado sabe. Quando está feliz, seu coração sorri. Quando você tem medo, os rins tremem. Quando sofre de tristeza, os pulmões encolhem. E quando carrega preocupações demais, o baço pesa. É como se o corpo fosse um pergaminho antigo, onde cada sensação, cada dor, cada calor ou frio fosse uma mensagem vinda dos mestres internos. Esses mestres, os 5 elementos, não se expressam com palavras, mas com sintomas. Um cansaço inexplicável, uma dor nas costas, um aperto no peito, uma insônia persistente. Tudo isso pode ser a maneira que o seu corpo encontrou para dizer: algo está fora de fluxo. Na medicina chinesa, saúde é fluxo. A energia vital, chamada de Qi, deve circular livremente pelos meridianos, canais invisíveis que percorrem o corpo como rios de luz. Quando o Qi flui, você se sente vivo, calmo, forte, presente. Mas quando ele se bloqueia, começam os desequilíbrios físicos, emocionais, mentais e até espirituais. E o mais fascinante dessa abordagem é que antes de qualquer dor aparecer no corpo físico, ela já existia no corpo energético. O corpo avisa, sempre avisa, mas estamos tão desconectados dele que só escutamos quando ele grita. Por isso, essa medicina milenar ensina que devemos escutar os sussurros. Ela observa a cor da língua, a qualidade do pulso, o brilho dos olhos, a força da voz. Ela interpreta o corpo como um oráculo,
onde cada detalhe traz uma pista do que está em excesso ou em falta dentro de você. Por exemplo, você sabia que uma simples olhada na sua língua pode revelar como está o seu baço, o seu fígado ou o seu estômago? Ou que sentir muita sede à noite pode indicar que o fogo do seu coração está se desequilibrando? Ou que o desejo constante por doces pode ser um sinal de que seu centro, seu elemento terra, está pedindo acolhimento? Tudo tem significado, tudo tem raiz. Cada elemento rege também uma estação do ano. A madeira floresce na primavera, o fogo brilha no verão, a terra acolhe no centro do ano, o metal paira no outono e a água mergulha no inverno. Quando você vive fora desses ritmos, dorme tarde no verão, come alimentos frios no inverno, trabalha demais no outono, o corpo sente, porque ele é natureza viva. O corpo, segundo essa visão, não adoece por acaso. Ele adoece quando deixa de ser escutado, quando você ignora seus ciclos, suas emoções, suas necessidades. Mas, ao mesmo tempo, ele é incrivelmente generoso. Ele se regenera, se adapta, se reorganiza. Basta que você crie as condições para que ele volte ao fluxo. E esse fluxo começa quando você muda o olhar. Quando você começa a ver o corpo como um templo sagrado, tudo muda. A comida vira oferenda, o sono vira ritual, a respiração vira oração, o toque vira cura, e as emoções deixam de ser problemas e se tornam mensagens. Você não precisa mais lutar contra seu corpo. Você pode dançar com ele, aprender com ele, se reconciliar com ele. É por isso que este livro começa por aqui. Porque antes de falar sobre sintomas, plantas, práticas ou diagnósticos, é preciso honrar o corpo como um lugar divino. Ele não é seu inimigo, ele é seu aliado mais fiel, o primeiro mestre, a primeira casa. O corpo é terra, fogo, metal, água e madeira. Mas acima de tudo, ele é você. E se você está ouvindo estas palavras agora, talvez seja porque ele está pronto para te ensinar tudo o que você esqueceu. Respire fundo, sinta e deixe os elementos despertarem em você. Capítulo 2. O coração e o elemento. Fogo, a chama da consciência. O coração, na medicina chinesa, não é apenas uma bomba que impulsiona o sangue. Ele é o trono do espírito, o centro da consciência, o templo onde mora a chama da vida. Associado ao elemento fogo, ele é a energia do verão, do riso, da alegria que aquece e se espalha. Mas como toda chama, ele pode iluminar ou queimar. Ele pode aquecer suavemente ou incendiar silenciosamente quando está em desequilíbrio. Por isso, o coração é considerado o órgão do Shen, o espírito. E quando o Shen está em paz, os olhos brilham, o sono é profundo, a mente é clara e o ser humano vive com presença. Mas quando essa chama se agita, por excesso de estímulos, emoções reprimidas ou desgaste energético, o Shen se confunde e começam os sintomas invisíveis: insônia, ansiedade, inquietação, batimentos acelerados, esquecimentos, sensação de vazio. O fogo do coração não é ruim, ele é necessário. Ele traz calor às relações, brilho à voz, entusiasmo pela vida, mas ele precisa de contenção, de equilíbrio, de reverência. Na medicina chinesa, esse fogo se reflete até na língua, considerada a flor do coração. Uma língua vermelha demais pode indicar excesso de calor. Já uma língua sem cor ou muito pálida aponta um coração cansado, uma chama fraca. O ritmo do coração também é observado como um poema. Ele revela se a energia está fluindo como deve ou se há interrupções no pulsar do espírito. E se o coração carrega o fogo, quem o protege para que não se queime? Esse é o papel de um órgão invisível, pouco conhecido no Ocidente, o pericárdio, a membrana que envolve o coração. Na medicina chinesa, ele é visto como o guardião do trono.
a muralha energética que protege o imperador. Quando você sofre uma decepção profunda, uma tristeza que dilacera, é o pericárdio que absorve o impacto primeiro. Ele bloqueia para não deixar que o Shen, o espírito do coração, se quebre. Mas com o tempo, essas camadas de proteção podem endurecer, criando bloqueios emocionais, frieza afetiva, medo de amar novamente. O coração rege as relações afetivas. Não só o amor romântico, mas a capacidade de se conectar com os outros com autenticidade e alegria. Por isso, quem tem o fogo do coração em equilíbrio costuma ser carismático, amoroso, leve. Mas quando há desequilíbrio, a pessoa pode se tornar impulsiva, dramática ou, pelo contrário, apática e sem brilho. O fogo também rege o sono, e quando o Shen não repousa, o corpo não adormece. A mente continua acesa, pulando entre pensamentos como uma chama que não se apaga. Daí vêm os casos de insônia, que não têm causa física aparente, mas têm origem energética e emocional. No verão, estação do coração, o fogo está mais presente no ambiente. Por isso, essa é a época de se abrir, socializar, sorrir e brilhar. Mas também é o momento de ter cuidado com excessos. Calor em demasia, noites curtas, alimentos que inflamam, emoções explosivas. O coração precisa de calor, mas também de sombra, precisa de risos, mas também de silêncio. O equilíbrio está em dançar entre o brilho e a pausa. Para cuidar do coração, segundo a sabedoria chinesa, é preciso mais do que remédios. É preciso cultivar o entusiasmo verdadeiro, o calor sagrado, aquele que nasce da alma em paz. E isso começa com rituais simples, sorrir com o peito, não apenas com os lábios. Deitar-se cedo, fazer pausas para contemplar a beleza das coisas pequenas, praticar o silêncio, escutar a própria respiração, nutrir relações que acalmam ao invés de incendiar. E também observar a alimentação. Alimentos vermelhos, levemente amargos e refrescantes, são os melhores aliados do coração no verão. Há também práticas energéticas como o Qigong do coração, que ensina movimentos suaves para circular o Qi pelo peito, desbloquear emoções e fortalecer a energia do Shen. Acupuntura, massagens nos meridianos do coração e pericárdio, banhos de ervas, chás calmantes e até o toque consciente sobre o próprio peito podem ajudar a reacender essa chama de forma equilibrada. O fogo é o único elemento que ilumina sem forma. Ele não se molda, não se prende. Ele sobe, dança, transforma. E dentro de você, o fogo do coração carrega esse mesmo poder. O poder de iluminar sua consciência, de revelar sua essência, de fazer você sentir que está vivo de verdade. Por isso, respeitar esse fogo é também respeitar quem você é. Agora, feche os olhos por um instante. Leve uma das mãos ao centro do peito e apenas sinta. Sinta o calor que pulsa por trás do osso externo. Sinta a vida. Sinta o Shen, o seu espírito. E lembre-se, enquanto essa chama estiver acesa, há caminho, há cura, há retorno ao que sempre esteve em você. Capítulo 3. O fígado e o elemento. Madeira, a raiz da transformação. Se o coração é a chama que brilha, o fígado é a raiz que sustenta. Na medicina chinesa, ele representa o elemento madeira, símbolo do crescimento, da renovação e da força que brota mesmo depois do inverno. O fígado é o guardião da direção, aquele que planeja, sonha, age. Ele é o general do corpo, aquele que organiza o exército do Qi e distribui suas tropas com precisão. Mas quando a madeira é reprimida, quando a árvore é podada demais ou forçada a crescer torta, a energia estagna e nasce a raiva. A raiva, para a medicina chinesa, não é apenas um sentimento negativo. Ela é, na verdade, uma energia travada, um impulso de movimento que não encontrou vazão. Quando você não diz o que sente, quando engole o que precisava sair,
quando paralisa diante do que queria mudar, é o fígado que sofre. E ele não grita, ele aperta, ele congestiona, ele incha, ele intoxica. É por isso que desequilíbrios no fígado se refletem em sintomas como dor de cabeça, tensão no pescoço, TPM, olhos irritados, má digestão, unhas fracas e explosões emocionais que parecem vir do nada. A madeira precisa crescer, precisa expandir. E o fígado, como essência da madeira, precisa de movimento e visão. Por isso, pessoas com o fígado forte costumam ser determinadas, organizadas, criativas, com capacidade de ver longe e fazer acontecer. Mas quando essa energia se comprime, o corpo endurece, o olhar fica turvo, a pessoa se irrita com facilidade, sente frustração constante, tem dificuldade de tomar decisões ou se sente presa em padrões repetitivos. Segundo a medicina chinesa, o fígado também armazena o sangue e o distribui conforme o corpo precisa, principalmente durante o sono. É à noite que ele trabalha com mais intensidade. Por isso, dormir tarde prejudica diretamente sua função energética. O fígado é o mestre do detox não apenas físico, mas também emocional. Ele limpa o corpo das toxinas, mas também tenta limpar a alma dos ressentimentos. Na estação da primavera, o elemento madeira está no seu auge. É o tempo da renovação, da limpeza, da coragem de romper com o que está estagnado. É por isso que muitos tratamentos naturais para o fígado são feitos nesse período. A cor verde, os brotos, os alimentos amargos e ácidos, as práticas de alongamento e respiração são grandes aliados para devolver o fluxo ao fígado e permitir que ele exerça sua função com leveza. O olhar também pertence ao fígado, não só o físico, mas o olhar interno, a visão da vida. Quando a energia hepática está em harmonia, você consegue enxergar além do caos, planejar o futuro com clareza e perceber os sinais do universo. Mas quando está bloqueada, você se sente perdido, sem direção, cego diante de si mesmo. A medicina chinesa diz que, para curar o fígado, não basta tomar chás ou mudar a dieta. É preciso mover-se por dentro, abrir espaço para o novo, soltar o velho, perdoar, libertar-se do controle excessivo e confiar no próprio caminho. Práticas como exercícios de torção, caminhadas conscientes, escrita terapêutica, respirações que liberam a raiva, desabafos com amor. Tudo isso ajuda a desbloquear a madeira interna. Não porque raiva é ruim, mas porque ela quer te mostrar que existe algo dentro de você que precisa crescer e está sendo impedido. Leve agora a sua atenção para a região do abdômen superior direito, onde está o seu fígado. Respire profundamente e imagine uma árvore nascendo ali dentro. Ela rompe o solo, se ergue em direção ao céu, com galhos largos, folhas verdes e raízes firmes. Essa é a sua madeira interna. Ela quer crescer, ela quer se mover, ela quer se libertar. Lembre-se, o fígado não quer que você reprima. Ele quer que você transforme, que você canalize, que você escolha a raiva como impulso e não como prisão. E quando isso acontece, você sente que finalmente voltou a andar, voltou a enxergar, voltou a viver. Capítulo 4. Os rins e o elemento água. A fonte da coragem e do medo. Imagine uma caverna escura e silenciosa. Lá dentro, protegida do tempo, da luz e do barulho, existe uma nascente sagrada. Uma água que não corre, repousa, que não se mostra, guarda. Essa água é sua essência, e na medicina chinesa ela vive nos rins. Eles são o templo do elemento água, o mais profundo, ancestral e silencioso de todos os elementos. Eles não gritam como o coração, não explodem como o fígado. Eles sussurram. E quando sussurram é porque a alma precisa parar e escutar. Os rins são os guardiões do Jing,
a essência vital com a qual você nasceu. Essa energia não é criada no dia a dia. Ela é recebida antes do nascimento, herdada dos seus pais, carregada como uma centelha genética e espiritual. É o que te sustenta ao longo da vida. Quando o Jing é forte, você sente vitalidade, presença, libido, firmeza. Quando ele enfraquece, surgem o cansaço crônico, o envelhecimento precoce, o medo sem motivo, a infertilidade, a fraqueza dos ossos, a queda de cabelo e a sensação de estar desconectado de si. Na visão chinesa, os rins são os guardiões do medo, mas não o medo racional, o medo instintivo, primitivo, que paralisa ou te faz fugir. Quando os rins estão em equilíbrio, o medo se transforma em coragem silenciosa. A água flui com flexibilidade. Você enfrenta a vida com calma e profundidade. Mas quando há bloqueio, o medo vira pânico, insegurança, desespero. O coração acelera, mas é o rim que grita por dentro. A ausência de coragem não é falta de força, é excesso de medo acumulado nos rins. Eles também estão ligados à sexualidade e à reprodução, mas não apenas no sentido físico. O Jing, armazenado nos rins, está associado à criação da vida, à energia que permite gerar, nutrir, sustentar. Por isso, quando há desequilíbrio nessa área, além de disfunções hormonais e sexuais, surgem também bloqueios criativos. Perda de brilho e desânimo diante dos próprios projetos de vida. Os rins se refletem nos ouvidos e nos ossos. A surdez energética, os zumbidos constantes, dores nos joelhos, fraqueza na coluna, são manifestações de desequilíbrio na água interna. O rim também comanda o medo do futuro, o apego ao passado e a dificuldade de seguir o fluxo. Como a água, ele quer escorrer suavemente pela vida, mas muitas vezes encontra barragens construídas por traumas, pressões e sobrecarga emocional. A estação dos rins é o inverno, época de recolhimento, de sono profundo, de comida quente, de silêncio e escuta interior. Mas vivemos hoje em um mundo que não respeita os invernos da alma. Nos forçamos a produzir, sorrir, trabalhar e correr, mesmo quando o corpo implora por pausa. E é nessa desobediência dos ritmos naturais que os rins começam a adoecer, lentamente, silenciosamente, até secarem como uma fonte esquecida. Cuidar dos rins é um ato de amor ancestral, e isso não exige grandes rituais. Basta aquecer os pés, dormir cedo, comer sopas, tomar chás escuros, respeitar o cansaço, não reprimir os medos, fazer pausas para ouvir o próprio silêncio. Massagens na região lombar, bolsas de água quente, banhos de sal grosso, práticas como o Qigong do rim ou meditações de aterramento são remédios profundos que alimentam a fonte interna e restauram o Jing. Você também pode conversar com seus rins. Sim, conversar. Deitar em silêncio, colocar as mãos sobre a lombar, respirar profundamente e dizer: eu sei que vocês estão cansados. Eu escuto vocês. Eu vou cuidar melhor daqui para frente. E eles escutam, sempre escutam. Agora, leve sua consciência para a parte baixa das costas. Imagine que ali existe uma nascente de água cristalina, protegida por pedras, envolta por musgos e folhas úmidas. Essa é a água da sua essência. Ela não quer correr. Ela quer nutrir, sustentar, aquecer. Ela quer apenas que você a respeite, que você a escute, que você a honre. Porque enquanto houver água nos seus rins, ainda há tempo, ainda há vida, ainda há força para recomeçar. Capítulo 5. Os pulmões e o elemento metal. O sopro da tristeza e da pureza. Os pulmões são os primeiros a tocar a vida. Antes mesmo de um bebê abrir os olhos, ele inspira. E nesse instante, o espírito entra no corpo como uma brisa silenciosa. A medicina chinesa diz que os pulmões são os mensageiros entre o céu e a terra, o local onde o invisível se transforma em matéria. Eles pertencem ao elemento metal, símbolo da pureza,
da espiritualidade, da introspecção e do valor interior. O metal é aquilo que é extraído da terra após pressão, silêncio e tempo. Por isso, esse elemento representa a capacidade de encontrar brilho dentro de si, mesmo quando o mundo parece escuro. Os pulmões estão associados à emoção da tristeza, mas não como algo negativo. A tristeza, para os antigos mestres, é a emoção que nos ensina a soltar, desapegar, deixar ir. Como as folhas que caem no outono, estação regida pelo metal, os pulmões nos ajudam a compreender que certas coisas precisam morrer para que a alma respire novamente. Quando essa emoção é reprimida, acumulada ou ignorada, os pulmões adoecem, a respiração se encurta, surge a sensação de aperto no peito, cansaço ao menor esforço, imunidade baixa, gripes recorrentes, pele seca, voz fraca, melancolia sem causa. A medicina chinesa ensina que os pulmões governam o Qi, a energia vital, que entra com a respiração e se distribui por todo o corpo. Se a respiração é superficial, o Qi se torna fraco. Se a respiração é ansiosa, o Qi se torna agitado. E se a respiração é consciente, profunda, ritmada, o corpo inteiro se reorganiza. Por isso, respirar bem é um ato de cura. Não apenas física, mas também emocional. É uma maneira de dizer ao corpo: está tudo bem, você pode relaxar, pode confiar. O metal representa o valor interno, a capacidade de reconhecer o que é essencial e descartar o que é excesso. Quando os pulmões estão em equilíbrio, a pessoa se torna refinada, sensível, intuitiva, serena. Mas quando estão em desequilíbrio, surge o apego excessivo, a dificuldade de aceitar perdas, a rigidez, a autocrítica intensa, como se houvesse uma camada de fumaça entre a alma e o mundo. Respirar é conectar, respirar é aceitar. Os pulmões também estão ligados à pele, que é considerada a segunda respiração do corpo. Por isso, muitas doenças de pele, como alergias, psoríase e ressecamentos, podem indicar desequilíbrios pulmonares. A pele expressa aquilo que os pulmões guardam em silêncio. Para cuidar dessa energia, a medicina chinesa recomenda práticas suaves. Banhos aromáticos, caminhadas ao ar livre, respirações conscientes, chá de pera com mel, alimentos brancos e levemente picantes como gengibre e nabo. Tudo que ajuda a soltar, limpar, abrir espaço para o novo. A tristeza precisa de tempo, mas também de circulação. Assim como o outono nos ensina que nada é eterno, o pulmão ensina que toda dor, um dia, vira aprendizado. Feche os olhos agora e sinta sua respiração. Não tente controlar, apenas observe. O ar entra, o ar sai, e com ele você solta um pensamento, uma preocupação, uma dor antiga que não precisa mais carregar. Você não precisa entender tudo, não precisa consertar tudo. Às vezes, só precisa respirar. Imagine que dentro do seu peito existe uma nuvem branca e leve. Ela se move devagar, como neblina ao amanhecer. Essa é a energia dos seus pulmões. Ela não grita, ela acalma, ela não acelera, ela suaviza. E ela está dizendo agora: solte, respire, recomece. Capítulo 6. O baço e o elemento terra. O centro do corpo e das emoções. No centro do corpo vive um mestre silencioso. Ele não pulsa como o coração, não respira como os pulmões, nem comanda como o fígado. Ele sustenta. O baço, na medicina chinesa, é o guardião da terra interna, o responsável por nutrir, transformar e manter tudo em seu lugar. Ele representa o equilíbrio, o centro gravitacional do corpo e da alma. Se o corpo fosse uma casa, o baço seria o alicerce invisível que segura tudo, mesmo quando o mundo desaba do lado de fora. O elemento terra está ligado à preocupação, ao excesso de pensamento, à ruminação mental. Sabe aquela mente que não para? Que cria cenários, que antecipa dores, que revive traumas? Essa mente hiperativa esgota o baço, e quando ele se cansa,
todo o sistema enfraquece. A digestão se torna lenta, o inchaço aparece, a concentração some, o corpo retém o que deveria soltar, tanto fisicamente quanto emocionalmente. O baço, junto com o estômago, é responsável por transformar o alimento em Qi, a energia vital que nos sustenta. Mas essa transformação não é apenas digestiva, ela é emocional e energética. Quando você vive se doando para todos, cuidando de tudo, carregando responsabilidades que não são suas, o baço sente. Ele é como uma mãe que tenta alimentar todos à volta e acaba esquecendo de si mesma. Na visão chinesa, o baço também rege os músculos, a capacidade de manter-se firme, tonificado, presente. Quando essa energia está em desequilíbrio, surgem a flacidez, o cansaço extremo, a sensação de peso nas pernas, retenção de líquidos, falta de apetite ou fome emocional desenfreada. O corpo perde o centro e, com ele, a pessoa perde o chão. A estação do baço é o meio do ano, o fim do verão e início do outono, um período de transição e assimilação. O sabor associado à terra é o doce natural, aquele que nutre de verdade: abóbora, batata doce, grãos, frutas maduras, arroz integral. Mas quando essa energia se desequilibra, surge o desejo por doces artificiais, como uma tentativa inconsciente de preencher o vazio emocional. O baço grita por acolhimento e a gente responde com açúcar. Cuidar do baço é praticar o autocuidado real. É dizer não, é pausar, é se alimentar com presença, é digerir não apenas a comida, mas também as experiências. É parar de se preocupar tanto com os outros e lembrar que você também precisa de colo. A terra interna precisa de calor, aconchego, segurança, e isso não se compra, se cultiva. Massagens na região do abdômen, compressas mornas, chás digestivos, alimentação morna e úmida, horários regulares para as refeições, sono de qualidade e silêncio mental são os melhores remédios para o baço. E, principalmente, liberar o excesso de preocupação. A medicina chinesa diz que se preocupar demais é como mastigar para sempre sem engolir. O alimento emocional apodrece dentro de você. Agora, leve suas mãos sobre o centro do seu abdômen. Respire profundamente. Imagine que ali existe uma terra fértil, morna, macia. Você planta sementes de descanso, de cuidado, de presença, e essa terra te acolhe. Ela diz: você não precisa segurar tudo sozinha. Eu estou aqui. Eu sou o seu centro. E nesse centro você pode descansar. Você pode confiar. Você pode recomeçar. Capítulo 7. O caminho do Qi. A energia que flui e sustenta a vida. Antes de existir forma, existia fluxo. Antes de existir matéria, existia movimento. Antes de nascer o corpo, já pulsava o Qi, a energia vital que permeia tudo. Na medicina chinesa, Qi não é só energia, é vida em movimento. É o sopro invisível que anima cada célula, cada pensamento, cada sensação. Está dentro de você, mas também ao seu redor. Está no ar que você respira, no alimento que você consome, no toque que você recebe, na emoção que você sente. Tudo é Qi, e tudo depende da forma como ele circula. O Qi se move por caminhos invisíveis chamados meridianos, canais energéticos que percorrem o corpo como rios sagrados. Cada órgão tem seu próprio meridiano, que conecta pontos específicos da pele, músculos, ossos e emoções. Quando o Qi circula livremente, você sente vitalidade, clareza, disposição, equilíbrio. Mas quando ele se bloqueia, começam os desequilíbrios, dores, inflamações, fadiga, angústia, doenças que parecem não ter causa. O Qi pode ser bloqueado por emoções reprimidas, por má alimentação, por falta de sono, por estresse crônico, por traumas antigos, e quando ele estagna, o corpo grita. A medicina chinesa diz: onde há dor, o Qi não está fluindo. Onde o Qi flui,
não há dor. Essa frase simples guarda uma sabedoria profunda. Se há tensão, algo precisa se mover. Se há repetição, algo precisa ser liberado. O Ki é como o vento. Ele não suporta ficar preso. Ele precisa dançar entre os órgãos, entre os pensamentos, entre os sentimentos. E é por isso que práticas como acupuntura, tai chi, qigong, respiração consciente, meditação, toque terapêutico e até a arte de viver com presença são vistas como medicina energética. Existem muitos tipos de Ki. O Ki ancestral, herdado dos pais. O Ki do ar, que vem da respiração. O Ki dos alimentos, que vem da terra. O Ki do céu e da terra, que você absorve quando caminha descalço, quando toma sol, quando contempla a natureza. Cada gesto, cada palavra, cada escolha, tudo influencia o seu campo de energia. E o mais mágico é que você pode aprender a guiá-lo. O Ki também se molda às emoções. Emoções mal processadas viram bloqueios, mas emoções acolhidas viram movimento. A raiva pode virar ação. A tristeza pode virar entrega. O medo pode virar proteção. O amor pode virar cura. E a respiração é o primeiro passo para mover tudo isso. Respirar com consciência é como abrir as comportas do seu rio interior. É permitir que a vida circule novamente por dentro de você. Você pode sentir o Ki agora mesmo. Feche os olhos. Esfregue as mãos uma na outra até aquecer. E depois aproxime as palmas sem encostar. Sinta o campo vibracional entre elas. Essa vibração sutil é o seu Ki. Esse calor invisível é você em sua forma mais pura. E ele responde a você. Se você cuida dele, ele te sustenta. Se você ignora, ele se apaga, mas nunca desaparece, porque o Ki é paciente. Ele apenas espera você voltar. Voltar ao corpo. Voltar ao presente, voltar ao seu centro. Agora imagine seu corpo como um rio de energia viva, limpa, fluida. Cada órgão é uma margem, cada pensamento é uma pedra, cada emoção uma curva. E você é o leito, o caminho, a permissão. Deixe o Ki fluir, e onde ele passar, a cura vai florescer. Capítulo 8. Quando a emoção se torna sintoma, a alma fala pelo corpo. Existem dores que não começam no corpo. Elas nascem em silêncios, em traumas, em mágoas guardadas por tempo demais. Elas se acumulam como nuvens em um céu que já não sabe mais brilhar. E então, quando você menos espera, elas descem. Viram tensão nos ombros, gastrite, palpitação, alergia, cansaço, dores que os exames não explicam, sintomas que não passam. E a medicina chinesa, com sua escuta refinada, não pergunta apenas onde dói. Ela pergunta: o que você não disse? O que você não soltou? O que seu corpo está tentando te mostrar? Porque na sabedoria ancestral, o corpo é a última voz da alma. É quando você não escutou os sussurros do coração, os avisos da mente, os toques da intuição, que o corpo grita. E ele grita através de sintomas que à primeira vista parecem aleatórios, mas que na verdade são mensagens codificadas de uma parte sua que quer ser curada. A raiva acumulada no fígado pode se tornar dor de cabeça, tensão muscular, problemas menstruais. A tristeza não chorada pode virar falta de ar, tosse constante, pele ressecada. O medo enraizado pode afetar os rins, gerar insônia, rigidez na lombar, sensação de pânico. A preocupação excessiva pode enfraquecer o baço, causando inchaço, fadiga, digestão lenta. E a euforia desenfreada pode agitar o coração, causar insônia, batimentos descompassados, sensação de vazio mesmo em meio ao sucesso. Essas emoções não são vilãs, elas são mensageiras. Estão tentando te mostrar onde você se perdeu de si mesma. Quando reprimidas, elas não desaparecem, elas se movem para dentro. E o corpo, com sua sabedoria infinita, transforma tudo aquilo que você não conseguiu elaborar em uma linguagem física.
febre, dor, inflamação, nódulos, peso. É por isso que a cura, para a medicina chinesa, não está apenas em eliminar o sintoma, mas em compreender a história que ele está contando. Cada dor tem um motivo, cada doença, uma origem. Cada parte do corpo carrega um tema emocional profundo. Os joelhos representam a flexibilidade diante da vida. O estômago, a dificuldade de digerir o que acontece. A garganta, tudo o que você engoliu sem poder expressar. A coluna, os pesos que você aceitou carregar sozinha. Você pode começar a escutar seu corpo agora mesmo. Feche os olhos, pergunte a ele o que você está tentando me dizer. Talvez você sinta uma imagem, uma memória, um aperto, uma palavra. Confie, o corpo fala. E quando você começa a escutá-lo de verdade, algo mágico acontece. Ele se acalma. Porque o que mais dói em uma dor é ser ignorada. A cura não é rápida, mas ela é profunda. E começa quando você para de brigar com o sintoma e começa a acolhê-lo como um professor. O corpo não é frágil, ele é sábio. Ele está tentando te devolver para você mesma. Imagine agora seu corpo como um grande pergaminho vivo. Nele, cada marca, cada dor, cada doença. É uma letra de um idioma que só a sua alma conhece. E quanto mais você lê, mais se reconecta. Porque às vezes a doença é o chamado mais urgente da alma para te acordar para a vida que você não está vivendo. Capítulo 9. Os ciclos da natureza e o corpo. A cura pela estação certa. A sabedoria da medicina chinesa não nasceu em laboratórios. Ela nasceu olhando o céu, as plantas, os ciclos da lua, os rios, as colheitas. Ela entende que o ser humano não está separado da natureza. Ele é natureza. E por isso, o corpo obedece às mesmas estações que moldam o mundo lá fora. Primavera, verão, outono e inverno. Cada uma carrega uma energia específica. Um convite, uma lição, um ritmo que, se respeitado, traz saúde, mas se ignorado, cobra seu preço. A primavera é o tempo da madeira, a energia do fígado, tempo de desabrochar, de colocar planos em ação, de renovar. É o momento perfeito para desintoxicar, limpar o corpo, reorganizar a mente. Os alimentos verdes, brotos, sucos naturais e o movimento físico são aliados. Mas também é tempo de liberar a raiva represada e deixar a energia voltar a circular. O verão é o reino do fogo, a estação do coração. Tempo de brilhar, expandir, rir, amar. É quando a energia atinge seu pico, mas também é fácil se perder em excesso de atividade, noites mal dormidas, emoções intensas. O corpo precisa de refresco e leveza, frutas, alimentos crus, respiração consciente, pausas para silenciar mesmo em meio ao calor. E claro, cuidar da qualidade do sono, pois o fogo não pode queimar sem descanso. O meio do ano, transição entre estações, pertence à terra, ao baço. É um momento de centramento, assimilação, digestão, equilíbrio. Tempo de voltar para casa, para o próprio eixo, de reorganizar a rotina, cuidar da alimentação, dormir bem, abraçar a simplicidade. Sopas, grãos, raízes, acolhimento e autocuidado são fundamentais nessa fase. O outono chega com o sopro do metal, pulmões, pele, tristeza. É a estação do desapego, da limpeza emocional, da respiração profunda. Tempo de organizar, liberar o excesso, cuidar da imunidade, aceitar as perdas. Alimentos brancos, chás quentes, banhos de vapor, práticas de introspecção, tudo que ajuda a preparar o corpo para o recolhimento. E então vem o inverno, profundo e silencioso como os rins. A estação da água, da energia ancestral, da pausa total. A vida se recolhe. E o corpo também precisa disso. Dormir mais, comer quente, ficar mais quieta, aquecer os pés, evitar atividades intensas. O inverno não é tempo de plantar. É tempo de guardar energia para renascer depois. Quem respeita o inverno interno floresce com força na primavera.
Mas no mundo moderno, a maioria das pessoas vive no verão eterno, produzindo sem parar, pulando refeições, dormindo pouco, nunca se recolhendo, nunca escutando. E é por isso que o corpo adoece, porque ele precisa de ciclos, precisa de ritmos, precisa de tempo. A medicina chinesa ensina que você deve viver como a terra vive, comer alimentos da estação, dormir conforme o pôr do sol, trabalhar com mais intensidade no verão e com mais suavidade no inverno, meditar mais no outono, criar mais na primavera, recolher-se mais no inverno, porque a cura não está apenas no que você faz, mas em quando você faz. Agora feche os olhos e pergunte a si mesma: em qual estação estou vivendo internamente? Talvez seu corpo esteja pedindo recolhimento, mas você está se forçando a produzir. Talvez sua alma queira florescer, mas seus medos ainda te prendem ao inverno. E tudo bem, o primeiro passo é reconhecer. O segundo é respeitar. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas pode começar ajustando seus ritmos, sua alimentação, sua escuta. E logo, seu corpo vai começar a responder, porque ele sente, ele sabe, e ele floresce quando você vive no tempo certo. Capítulo 10. O retorno ao fluxo. Rituais diários de cura natural. Depois de caminhar pelos elementos, pelos órgãos, pelas emoções, pelos meridianos e pelas estações, é hora de voltar para casa. Mas não uma casa de tijolos e paredes. A casa verdadeira. A que mora aqui dentro. A medicina chinesa não foi criada para ser um conhecimento distante, técnico, complicado. Ela foi criada para ser vivida no cotidiano, sentida no corpo, aplicada com simplicidade. Porque a cura, segundo essa sabedoria, não acontece em um dia. Ela acontece todos os dias, um pequeno gesto de cada vez. Você não precisa mudar toda a sua rotina, nem decorar os nomes dos pontos de acupuntura. O que você precisa é criar pequenos rituais de reconexão, momentos em que você para, respira, escuta e se trata como um templo. A seguir, você vai ouvir alguns rituais simples e poderosos, inspirados pela sabedoria da medicina chinesa. Rituais que cabem na sua vida e que vão fazer o qi fluir novamente em você ao acordar. Antes mesmo de sair da cama, leve as mãos sobre o abdômen, sinta sua respiração. Agradeça ao seu corpo por estar vivo. Depois, beba um copo de água morna com algumas gotas de limão. Isso acorda o estômago, ativa o fígado e limpa as toxinas acumuladas à noite. Durante o dia, ao longo do dia, pratique a respiração dos pulmões. Inspire lentamente pelo nariz até sentir o ar chegar à base do abdômen. Segure por 3 segundos. Expire suavemente pela boca, como se estivesse soltando um suspiro de alívio. Faça isso 3 vezes, sempre que sentir tensão, cansaço ou ansiedade. Antes das refeições, feche os olhos por 10 segundos. Agradeça ao alimento. Visualize-o se transformando em luz dentro do seu corpo. Mastigue devagar. Evite comer em pé, correndo ou distraída. O baço precisa de presença para transformar o alimento em energia. Em momentos de sobrecarga emocional, coloque uma das mãos sobre o coração e a outra sobre o umbigo. Respire profundamente. Diga para si mesma: estou segura agora, estou aqui, meu corpo é meu lar. Repita quantas vezes for necessário. Isso acalma o Shen, espírito do coração, e o sistema nervoso. Para o fígado e emoções estagnadas, caminhe, movimente o corpo. Alongue-se, bata levemente com os punhos fechados na lateral do corpo, na altura da cintura, para desbloquear o meridiano do fígado. E escreva. Coloque para fora o que não foi dito. Depois rasgue ou queime com intenção de libertação. Para os rins e o medo, aqueça os pés antes de dormir. Pode ser com uma bacia de água quente e sal grosso, ou com uma bolsa térmica. Toque suavemente a região lombar com as mãos mornas. Feche os olhos e imagine uma nascente de água escura e limpa fluindo ali dentro,
trazendo força e descanso. Antes de dormir, apague as luzes. Respire devagar. Coloque uma música suave e escute o seu corpo. Se ele doeu hoje, peça perdão a ele. Se ele sustentou você, agradeça. Se ele adoeceu, acolha. Você não precisa entendê-lo por completo agora, só precisa honrá-lo. E aos poucos, ele se cura. Esses rituais são sementes. Você pode escolher um por dia, repetir os que mais tocam seu coração, criar os seus próprios. O mais importante é lembrar que o seu corpo é sagrado e que ele responde quando você começa a tratá-lo como tal. Não existe cura milagrosa, mas existe milagre no cotidiano. E o milagre acontece quando você decide voltar ao fluxo, voltar à escuta, voltar ao seu templo, voltar para si mesma. E talvez seja isso o que esse livro queria te lembrar o tempo todo. Você não está quebrada, você só estava desconectada. Mas agora, o caminho se abriu novamente. Este foi o livro escondido da medicina chinesa, o Códice Ancestral da Cura Natural. Que as palavras que passaram por você despertem o que estava adormecido e que o fluxo volte a fluir, sempre.